monetária. Por exemplo, na pandemia, houve uma expansão monetária gigantesca no mundo inteiro. 43% de todos os dólares hoje em circulação foram impressos nos últimos 2 anos. Sério? Então, Caraca. naturalmente que isso vai causar inflação, porque o dinheiro ele é como se fosse um ativo que é igual a qualquer um. Se eu tiver uma oferta demasiada de água, o preço vai baixar. Sim. E vice-versa. E aí outras coisas acabaram interferindo nesse aumento de preços, que é a questão da energia, mas a expansão monetária, os lockdowns que interferiram diretamente na cadeia produtiva, então fechou as empresas, demitiu as pessoas, parou as fábricas, teve problema de semicondutores vindo lá de Taiwan, aí a China parou. Quem que fez o lockdown? Quem que determinou o lockdown? O governo. Sim. E aí, depois de 2 anos, a gente foi ver alguns estudos, eu não sou especialista disso, mas eu vi alguns estudos do John Hopkins, né, que é um instituto muito renomado e muito respeitado, dizendo, olha, lockdowns, na realidade, foram pouco efetivos na redução da disseminação do vírus. Então, tudo isso a gente presenciou um aumento grave e drástico do tolimento das nossas liberdades individuais, em função de uma pretensa segurança. Salvar vidas. Né? Então, vamos salvar vidas e a Matamos economia vidas para salvar vidas. Se ferrando. Sim. Então, assim, eu tenho diversas diferenças com o Bolsonaro, mas isso ele estava certo. E o pessoal cascava ele porque falava, não, porque vidas, economia a gente vê depois, né? Você lembra disso? Lembro. Economia a gente vê depois. Aí agora tá todo mundo, nossa, o preço tá muito caro das coisas. Chegou depois, motherfucker. Exatamente, Sim. O depois chegou. Eu até coloquei outro dia, já faz um tempo, no meu Instagram, uma foto do... Sabe aquele filme Debi Lloyd? Tem o Jim Carrey saindo com aquela franjinha, assim, aquelas franjinhas de feminista, sabe? Que é aqui, assim, a franjinha no meio da testa. Sim, cabelinho tigela. E com uma carinha saindo pra fora do carro e falando, a economia a gente vê depois, porque é tipo isso, não é possível que ninguém viu. E eu sempre falei... Mas sabe qual que é o problema? Eu acho que eles sabiam que ia dar merda. O objetivo era dar merda, né? O objetivo era tirar o Bolsonaro do poder a qualquer custo. Uhum. E, tipo, houve no mundo houve uma mudança do sentimento político no mundo todo graças à internet. E aí começou a ganhar um monte de gente que nunca era pra ter ganhado. Donald Trump ganha nos Estados Unidos, Bolsonaro ganha no Brasil, um monte de gente ganha. Tudo isso graças à internet. E o que eles querem fazer? Regular. E querem acabar com essas novas, esse novo respirar, esse novo normal do mainstream, entendeu? Eles querem que isso acabe. Pô, a gente tava controlando tudo. Todos os presidentes estavam sob nosso comando. Era tudo do jeito que a gente quer. E agora tá vindo uns malucos aqui que a gente não controla e não dá. Vamos tascar um vírus aí pra gente fazer umas maracutaia, entendeu? Então, vocês lembram que o Lula falou na época que ainda bem que a natureza criou esse monstro do coronavírus pra mostrar que algumas crises só são resolvidas pelo Estado. E aí... Hoje em dia é muito banalizado você chamar as pessoas de fascista, de nazista. Tipo, não concordo com você, é Hitler. Acabou. Sei bem disso. E você sabe, né? Sabe bem disso. Aliás, eu fui super contra na época que aconteceu esse cancelamento com você lá, porque embora eu discorde da tua premissa, eu consigo entender a sua premissa e entender a tua conclusão lógica a partir da tua premissa. É uma premissa constitucional nos Estados Unidos. Exatamente. Nos Estados Unidos isso é real. Então, um país pequenininho. Então, assim, eu posso discordar da tua premissa. Sim, eu acho que não, isso aqui não deve ser, isso deve ser proibido, mas até aí a tua conclusão lógica, eu consegui entender perfeitamente. Foi muito injusto o que fizeram contigo, mas por outro lado tá bom que agora você tá aqui, sozinho, tranquilão na tua casa. Bom, isso que é bom, não posso né? reclamar, tá? Mas o ponto é, nessa época de tanta banalização de fascismo e nazismo, essa frase do Lula, se você pega ela sozinha e recorta, você pode fazer e remontar ela a uma frase do próprio Benito Mussolini, que dizia que apenas o Estado pode resolver as crises. E ele falava que as crises do capital, porque são ambas doutrinas anticapitalistas, então algumas são mais corporativistas, outras menos, mas são ambas doutrinas anticapitalistas. O Mussolini, escrito no livro dele chamado A Doutrina do Fascismo, falou isso. Então, quando você pega assim, o Bolsonaro falou, ou sei lá o quê, isso aqui é fascista. Pô, então se a gente for pegar todo mundo e fazer um recorte de uma frase, e você consegue remontar ela ao Hitler, consegue remontar ela ao Mussolini, consegue remontar ela ao Lenin. É criar um mecanismo que você pode calar quem você quiser. Exato, o objetivo é esse, você transformar o outro lado em não humano, porque a partir daí você elimina ele, essa pessoa não vale nada. Então, se eu transformar essa pessoa numa fascista, eu posso tolir as liberdades dela, eu posso... Tudo é válido contra ela. Tudo é válido. Tudo é válido contra o mal.
Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.